Jogadores do São Paulo cobram a diretoria por direitos de imagem atrasados. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai dar todos os detalhes dessa história e vai falar também sobre uma dívida astronômica, milionária do Corinthians com o meio atacante Jadson. Para completar, falo sobre Nonato, que pode desfalcar o Fluminense em meio aos jogos contra o Corinthians. O Flamengo recebe uma nova oferta por Nonato, tem informação importante do Palmeiras, bastidores, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que sempre prepara as melhores cotações. Nessa quarta-feira, as duas partidas semifinais da Copa do Brasil. Tem Fluminense e Corinthians jogando no Maracanã. A vitória do Flu paga 1,96, o empate paga 3,24 e a vitória do Corinthians paga R$ 4,16. Já no jogo do Morumbi entre São Paulo e Flamengo, vitória do Tricolor pagando 3,72, o empate pagando 3,34 e a vitória do Flamengo pagando R$ 2,04. Se você acertar qualquer um dos palpites, vai se dar super bem. Para participar é super simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, dá um xbet, já faz seu cadastro e começa a apostar. Só não se esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a bônus de 100% no valor do seu depósito, beleza? Bora começar com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras, que vai enviar um ofício à CBF contra um erro cometido pelo árbitro de vídeo e pelo árbitro em campo na partida contra o Flamengo. É que com a divulgação dos áudios que ocorreu há poucas horas, constatou-se que o árbitro em campo seguiu com a partida antes de ouvir uma determinação do VAR sobre um possível pênalti do Vidal no Gomes. Eu achei pênalti, embora o próprio Gomes tenha afirmado que não foi nada. O árbitro em campo se precipitou, o árbitro de vídeo ainda não havia analisado o lance e o Palmeiras não gostou dessa situação. Não deve dar nada, não imagino que isso possa causar qualquer problema, a não ser uma bronca nos árbitros e uma pressão em cima de possíveis juízes dos próximos jogos do Palmeiras. Seguindo com o giro de notícias, contar que Bernard, ex-jogador do Atlético Mineiro, é novo reforço do Panathinaikos, até aí nenhuma novidade, a nova vem agora. Com a chegada do Bernard ao clube grego, o Panathinaikos desiste de vez de contratar Vitinho, que vai seguir no Flamengo dessa maneira até dezembro, quando termina seu contrato. Vitinho não foi para o Panathinaikos por opção dele, ele fez um pedido muito alto em relação ao pagamento de luvas. Luvas é como se a gente se refere ao prêmio pela assinatura do contrato. O Panathinaikos deu prioridade à contratação do ex-atacante do Atlético Mineiro. Bernard, inclusive, já foi anunciado. Bora falar sobre Jajá, atacante do Cruzeiro, que vivia boa fase, até se conta um dia a previsão era de 3 meses para voltar. Depois de 2 meses e 11 dias, o Jajá já está de volta aos treinos físicos e deve ser opção do técnico Paulo Pesolano na próxima partida. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Curitiba foi o time que mais ficou no Z4, na zona de rebaixamento, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado nos pontos corridos em 2003. Foram 130 rodadas, uma rodada a mais do que o Sport e do que o Avaí. Entre os clubes grandes, aquele que mais ficou tempo no Z4 foi o Botafogo, com incríveis 120 rodadas, seguido pelo Vasco com 103 rodadas e pelo Atlético Mineiro com 95. Para completar o giro de notícias, quero falar também sobre o Botafogo. Deputados do Rio de Janeiro lançaram um projeto de tombamento da pista do estádio Newton Santos. Essa é uma resposta às declarações recentes de John Textor, novo dono do Botafogo, que é contrário à pista de atletismo. Ele quer destruir essa pista para mudar o Newton Santos ou até mesmo construir um novo estádio. E a saideira do giro de notícias, contar que Jadson, meio atacante, que anunciou nessa segunda-feira o encerramento da carreira, ele se aposentou, está cobrando uma dívida astronômica do Corinthians. Hoje, a pendência do timão com o Jadson gira na casa dos 12 milhões de reais. Entre verbas rescisórias, pagamentos de fundo de garantia, o Corinthians não pagou nada do fundo de garantia, 13º, salários atrasados, entre outras coisas. Importante contar que esses 12 milhões de reais não incluem nada relacionado também ao pagamento de comissões a seu empresário Marcelo Robalinho. 12 milhões apenas em relação ao Jadson, que nessa segunda-feira no programa do Benjamin Bach afirmou que tem tentado acordo com o presidente do Duílio Monteiro Alves, vê boa intenção no presidente, mas segundo o Jadson, as pessoas que cercam o Duílio sempre tentam arranjar um jeitinho para que esse pagamento não seja feito. 12 milhões de reais é bastante dinheiro, especialmente por dívida com um único atleta. Quero falar sobre uma novidade que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, pretende impor ou implantar para a próxima temporada. Para o Edinaldo, e isso vai ser discutido internamente, a ideia é que casos de racismo a partir de 2023 no Campeonato Brasileiro resultem em perda de pontos.
Isso vai ser debatido pelo Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro. Se houver a aprovação dos clubes da primeira e da segunda divisão, isso deve ser implantado para a próxima edição do Campeonato Nacional. A gente tem assistido a um crescimento de casos de racismo, especialmente por parte de torcedores e alguns jogadores, mas isso se concentra de maneira mais pesada na Argentina e no Uruguai. Acho que qualquer bom exemplo é importante. Sou completamente a favor dessa situação. Bora falar também sobre Jorge Sampaoli, que está cavando uma vaguinha no Brasil. Mas não pense que o argentino vai aceitar qualquer proposta. Ele está morando em Búzios e está comprando uma casa na capital do Rio de Janeiro. A ideia dele é se fixar de vez por aqui. Tem assistido a vários jogos, inclusive alguns jogos em loco. Sai do Rio de Janeiro e vai até outras cidades no Brasil para assistir essas partidas. Em algum momento, semanas atrás, se especulava-se que ele queria voltar para a Europa, mas diante das propostas pequenas e ruins que apareceram, a ideia dele mudou. O Sampaoli quer ficar no Brasil e está aguardando por propostas, mas hoje são dois os alvos do técnico argentino, ex-Atlético Mineiro e Santos. Ele quer trabalhar ou no Flamengo ou na seleção brasileira, que vai ficar com cargo vago em alguns meses. Depois da Copa do Mundo, você sabe, o Tite deixará a seleção nacional. O Sampaoli, que elogiou demais o Flamengo durante a participação dele no Bem Amigos dessa segunda-feira, disse que o Flamengo hoje só perde para ele mesmo na América do Sul. Afirmou mais. Disse que se o Flamengo estivesse nas principais ligas do futebol europeu, seria extremamente competitivo e brigaria na parte de cima da tabela. A pergunta que eu quero deixar para você é: Sampaoli na seleção brasileira, sim ou não? Sampaoli no Flamengo, você topa? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre Lisca doido, que não foi unanimidade no Santos. Contratação de qualquer funcionário, seja para técnico, jogador, precisa da aprovação do Conselho de Comitê de Gestão. É a forma como se chama o órgão que ajuda o presidente nas grandes decisões. E como é que funciona? Todos os presentes do Comitê de Gestão votam sim ou não pela contratação. No caso do Lisca, foram 5 votos a favor, entre eles do presidente Andrés Rueda, um único voto contrário do Rafael Leal. A curiosidade é que depois da contratação do Lisca, instaurou-se uma discussão sobre quem trouxe o Lisca, se foi o presidente Andrés Rueda ou se foi o Newton Drummond, o executivo de futebol recentemente demitido. O Lisca deu uma entrevista, ou melhor, o Lisca afirmou para os atletas em uma roda de discussão, naquela pré-eleição antes do jogo, que ele havia sido contratado pelo presidente Andrés Rueda, mas há quem assegure que a indicação do Lisca partiu de Newton Drummond, o ex-executivo de futebol do Santos, tem uma relação de amizade com o Lisca há bastante tempo. Bora mudar de assunto mais uma vez e falar sobre a SAF do Vasco, que atrasou de novo. Ainda não há a oficialização, a 777 ainda não está tomando conta das coisas do Vasco. E o motivo é no mínimo curioso. É que o Vasco tem uma dívida hoje de algo na casa dos 6.800.000 reais com a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E enquanto não houver o pagamento dessa dívida, não há o término do envio dos documentos que vão permitir a 777 mandar. A 777 não pode emprestar esse dinheiro. E o Vasco alega não ter 6.800.000 reais para fazer a quitação da dívida com a FERJ. O presidente do Jorge Salgado está tentando fazer um parcelamento dessa dívida, caso contrário, ele vai precisar de tirar dinheiro que seria pago para os salários dos atletas para quitar essa dívida com a FERJ. Não acho que é nada extremamente preocupante. Eventualmente, se houver um atraso no pagamento dos salários dos atletas, assim que a SAF for oficialmente constituída, a 777 vai e cobre esse rumo dos salários atrasados. Enquanto essas pendências não são resolvidas, temas importantes vão sendo adiados, como por exemplo a definição do novo técnico, que vai ficar para 777, o nome dos sonhos das pessoas que compõem o grupo americano é do Vojvoda, o técnico do Fortaleza. Já contei para vocês que é uma negociação das mais difíceis. Outra situação que precisa ser resolvida logo, a renovação de contrato de Andrés Santos. Eu já havia falado para vocês na semana passada que esse acordo andava complicado. Bora mudar de assunto. Pela penúltima vez, o Flamengo recebeu uma proposta oficial, mais uma, pelo meio atacante Lázaro. Na semana passada, o West Ham havia oferecido 5 milhões de libras. O Flamengo respondeu que só venderia por 10. O West Ham pintou com uma nova oferta de 7 milhões de libras, que equivalem a 42 milhões de reais. 42 para 60 milhões de reais, que é quanto o Flamengo pede, diferença de 18 milhões. E embora o Flamengo ainda não tenha respondido de forma oficial, a tendência é que não exista acordo e o Lázaro acabe ficando. Se o West Ham quiser ficar com o jogador, vai precisar aumentar ainda mais essa oferta. O Clube Bruges e o Antwerp, 2 times da Bélgica, também têm a intenção de contratar o Lázaro, mas não serão capazes de competir com um clube como o West Ham, time da primeira divisão do futebol inglês.
Antes de mudar de assunto, só mais uma informação sobre o Flamengo. Bruno Henrique era alvo de um processo de uma empresa chamada Outro Patamar Esportes. Você sabe que o Bruno Henrique vinha falando outro patamar em entrevistas, e a dona dessa empresa, Outro Patamar Esportes, estava cobrando do Bruno Henrique 16 milhões de reais na justiça, porque ela alegava que o Bruno Henrique se fez valer de algo que é posse dela. Pois bem, é óbvio que a justiça acabou determinando que o Bruno Henrique estava certo e ela estava errada. E como consequência, essa empresária, que é dona da marca Outro Patamar Esportes, vai ser obrigada a pagar 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios, ou seja, essa brincadeira dela vai custar 1.600.000 reais. Tá bom para você? Quero falar sobre o São Paulo. Recentemente o UOL publicou informação de que o São Paulo deve salários, ou melhor, direitos de imagem, prêmios e luvas. Direitos de imagem compõem os salários, é aquela parte não registrada em carteira cujo imposto é menor. Prêmios em luvas são aqueles prêmios pela assinatura do contrato. E a outra pendência que envolve o São Paulo diz respeito a comissões para empresários. Esse é um outro tema, não envolve diretamente os atletas. Pois bem, a informação que eu quero acrescentar em cima dessa notícia é de que nessa segunda-feira, alguns dos líderes do elenco procuraram, de maneira tranquila, de maneira ordeira, os dirigentes do São Paulo para pedir que os direitos de imagem fossem pagos o mais rápido possível. Hoje a pendência gira na casa dos 3 meses. E os jogadores têm visto a entrada de um monte de dinheiro. Por exemplo, a classificação para a semifinal da Copa do Brasil garantiu 8 milhões de reais. E os atletas querem que os dirigentes paguem o mais rápido possível essa dívida para que eles possam tocar a vida deles da maneira como podem. Os dirigentes do São Paulo têm afirmado que com a possível venda do Antony, que deve acontecer nos próximos dias, o atacante vai trocar o Ajax pelo Manchester United em negócio de 80 a 100 milhões de euros. O São Paulo vai resolver todos os problemas financeiros com o seu elenco. Deve entrar nos cofres do tricolor 70 milhões de reais, aliviando certamente todo esse problema com o fluxo de caixa. Saideira, informação mais uma exclusiva. Nonato, jogador que pertence ao Internacional e está emprestado ao Fluminense, tem proposta oficial do Ludogorets, time da Bulgária. E a ideia do Ludogorets é levar o Nonato para já, ainda em meio às semifinais da Copa do Brasil. O Internacional já aceitou a proposta feita pelo time búlgaro. O que falta para que o acordo saia? O Fluminense se posicionar se vai ou não tentar comparar e equilibrar essa proposta para ficar com o Nonato em definitivo. Antes de gravar o vídeo, eu ainda mandei mensagem para o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, para saber se o Fluminense vai tentar ficar com o Nonato em definitivo. Ainda não obtive resposta. Quem sabe durante o programa do Nicola, um pouco mais tarde, a gente trata sobre esse tema, tá? Caso contrário, o Nonato será vendido ao Ludogorets. O Fluminense, resta saber se nas cláusulas contratuais tem direito a alguma bonificação como taxa de vitrine ou se perde o jogador, que era peça importante no time de Fernando Diniz. Nas últimas rodadas, o Nonato tem assumido um papel de composição no meio campo com o André muito boa. O André fazendo a primeira proteção e o Nonato construindo as jogadas, trabalhando por trás do Ganso. Se ele virar desfalque para os confrontos contra o Corinthians, especialmente para o jogo da volta, é uma baixa extremamente importante. E você que pensa sobre o Nonato, usa o espaço para comentários. Não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta. Abraço, tchau!